Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Samira, eu sou editor 21. A minha orientadora é a professora Karina e o título do meu TCC é Análise Bibliográfica sobre a integração do souvenir de viagem nas experiências turísticas. Pode passar. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Esse é um souvenir, né? Um globinho souvenir de Roma. E eu queria perguntar o que esse item significa para vocês. Mas não precisa responder, porque cada um vai ter uma resposta diferente. Por exemplo, para mim, é uma lembrança de uma loja muito legal que a gente conheceu lá em Roma, que tinha vários itens temáticos. Para o meu pai, talvez, seja o souvenir mais caro da viagem, porque de fato foi. E para minha mãe, talvez seja a lembrança de um dia muito quente que a gente teve em Roma, porque foi nessa loja que ela se deu conta que a blusa dela estava pingando de suor. E para o meu namorado, que não estava na viagem, talvez seja o objeto mais legal que eu tenho em casa. Porque toda vez que ele vai lá, ele fica girando o globinho, olhando os detalhes que às vezes nem eu reparei. E vocês que estão vendo pela primeira vez, talvez vão falar, é só um globinho ou é uma representação de Roma. Qual dessas afirmações estão corretas ou estão erradas? Na verdade, o que importa não o que importa, mas tudo se resume no significado que a gente atribui para esse objeto a partir da nossa experiência. E é isso que o meu trabalho vai abordar. Pode passar, por favor. Então, começando no começo, a palavra souvenir, ela vem de origem francesa e significa lembrança ou recordação. A origem da raiz da palavra dela é do termo latim subvenire, que significa vir em auxílio. E se a gente for parar para pensar, faz total sentido, porque de fato o souvenir ele é um item que materializa uma experiência, uma vivência que antes era intangível e agora é algo concreto. Então esse vir em auxílio é vir em auxílio da memória, da recordação, para que a gente relembre uma sensação gostosa que a gente teve na viagem. No português, a palavra correta seria souvenir sem o O. E aí, na nossa grafia, tanto faz se é um em francês ou é um em português. E isso foi muito importante para a minha pesquisa, porque na hora de encontrar os artigos, eu sempre tinha que colocar o souvenir com O e sem o O, porque alguns autores vão usar só a versão em português, outros só a versão em francês. Então, para ter certeza que estava analisando o material correto. Mas aqui também vale pontuar, como eu estava comentando com as meninas ali fora, souvenir não é uma coisa moderna, não é uma coisa atual, inovação, na verdade já existe há muito tempo. Alguns historiadores perceberam que lá no Paleolítico Superior já tinha uma tendência humana de colecionar objetos para si que aparentemente não têm utilidade nenhuma no seu dia a dia, mas que têm valor simbólico. Assim como na era medieval, tem alguns registros de peregrinos que nas suas jornadas religiosas colecionavam itens que ou reforçavam a sua fé ou relembravam de momentos que eles tiveram nessa jornada. E por fim, também outro ponto importante é o Grand Tour europeu ali no século XVII, XVIII, onde jovens nobres que estavam viajando pelo mundo, conhecendo as coisas, estudando e fazendo negócios, sempre traziam uma réplica de algum monumento ou uma obra de arte e eles contavam suas experiências a partir desses objetos. E aí, vale dizer que o souvenir ele não é só uma coisa simbólica, ele não tem só símbolos, ele também tem uma movimentação financeira. Segundo dados do Ministério do Turismo de 2022, em média os turistas brasileiros gastam R$ 425 com compras pessoais e presentes durante as suas viagens. Aqui a gente já pensa que compras pessoais e presentes está incluindo os souvenirs, claro, as lembrancinhas. E se a gente comparar os 425 com o que eles gastam em atrativos e passeios, que é 432, a diferença é quase mínima. Então, quanto mais uma pessoa conhece do destino, se integra ali do território, mais ela consome souvenirs. Por isso é importante eles estarem conectados, um representando o outro. Também olhando na versão mundial, um relatório da Business Research Insights diz que estima-se que esse comércio de souvenirs, em 2022, gerou 97 milhões de dólares. E a estimativa é que 10 anos depois, 2032, a gente chegue a 126 milhões. Então, os itens podem ser até pequenos, mas eles causam uma grande movimentação financeira também. Pode passar. E aí eu queria dizer como começou essa pesquisa, onde surgiu essa ideia, e tudo se resume nessa colher, que talvez não dê para vocês enxergarem direitinho, mas é um chaveiro em formato de colher que a gente comprou lá em Roma, e aqui na ponta a gente tem a loba amamentando Rômulo e Remo em cima do Coliseu. Quando eu vi isso aqui eu falei, é um erro. É um erro de reprodução, alguma coisa aconteceu. Mas a minha mãe, quando viu isso, ela falou, isso daqui é um conto.
É a culinária italiana com a Louvre Coliseu num só. Falei, que interessante, eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Ela voltou e ela contou para todo mundo da família e todo mundo acreditou nessa história. Então hoje ela é uma mulher super valorizada por causa da narrativa que a minha mãe construiu. Então eu voltei da viagem, pode passar, com essa pergunta: o que faz um souvenir carregar tanto significado? E aí, pesquisando, já existem estudos que estão tentando explorar a intervenção do souvenir nas experiências turísticas. Mas, de modo geral, e principalmente no Brasil, a produção acadêmica ainda é limitada e um pouco escassa em questão de sistemática. Então, saber os temas mais comentados, os temas que ainda estão escassos, o que falta definir, assim por diante. Porém, é um tema que vem crescendo, principalmente no pós-pandemia, onde as experiências memoráveis têm grande peso. Pode passar. Então surge meu trabalho, eu vou até ler os artigos para não deixar nada passar, que é realizar uma revisão bibliográfica sobre souvenirs de viagem, a fim de verificar a questão da integração entre souvenirs e a oferta de experiências turísticas e investigar como esses elementos contribuem para promover a tangibilização e o prolongamento das experiências de viagem. Guardem essas palavras que vai ser importante, pode passar. Então, aqui resumidamente, eu fiz uma revisão bibliográfica com técnicas de estado da arte e usei principalmente esses 4 autores. Lógico que nas referências tem tudo que eu li, tudo que eu pesquisei, mas esses foram os principais para a metodologia. Então, tentando explicar assim, brevemente como que foi essa jornada, tudo começou lá no Portal CAPES, que é um canal que a gente tem para acesso de artigos, enfim, e eu pesquisei, como eu falei para vocês, as palavras souvenir com o e sem o, no singular e no plural, para ver o que ele ia me indicar. E a partir disso eu apliquei os filtros: acesso aberto, artigo, produção nacional e português. Com isso ele me apresentou vários resultados de 2007 a 2024 e aí desses resultados eu fiz uma leitura dos resumos para ver se aqueles artigos estavam falando de souvenirs de viagem ligados à experiência turística, porque fora disso não ia combinar com o tema do meu trabalho. Então, em resumo, de 31 publicações que ele me indicou, 11 foram consideradas válidas. Para deixar um pouco mais visual, eu fiz uma cópia da minha tabela que está no trabalho, só para vocês verem quais foram esses 11 artigos, tá? Autor, ano, revista, título, só para vocês se integrarem melhor. E para quem está online, inclusive, ver se alguém não entrou no vídeo para entrar, a partir da página 36 que tem essa tabela. Eu vou dar numa ponta aqui e na outra ponta tem a Fernanda ali atrás. E aí depois vocês se encontram ali fácil. E aí, depois que selecionou então esses 11 artigos, a gente fez uma análise de conteúdo, que é realmente lendo os artigos e procurando os argumentos a favor, contra, ou que mostrasse alguma discussão da relação de souvenirs com a experiência turística. Pode passar. E aí, aqui, para facilitar a explicação, eu pensei em 4 categorias-chave, só para dividir a nossa análise, né? A primeira é a características dos estudos levantados, então aqui falando bem assim, os autores mais referência no assunto, as revistas que mais publicaram esse tipo de conteúdo, o que estava sendo discutido, o que talvez tinha ali uma lacuna que podia ser melhor explorado, então atributos em comum que eu fui localizando, né, percebendo nesses artigos. O tópico 2 e 3, que é relações entre lembrancinhas e oferta turística, e souvenirs como tangibilização e prolongamento da experiência turística, foi basicamente eu falando que, a partir da leitura dos artigos, eu consegui reunir argumentos favoráveis que ou comprovassem essas relações, ou que pelo menos demonstrassem uma discussão sobre o assunto. E a quarta e última é questões críticas e perspectivas futuras. Então aqui falando realmente do debate atual, o que está para ser definido, alguns estudos que foram mais generalistas, outros que foram mais específicos e assim por diante. Pode passar. E aí, não deu tempo de trazer aqui e explicar, porque ficaria muito longa a apresentação, mas já existe uma classificação de souvenirs de viagem, 2 inclusive, dos anos 70 e 80, e aí a partir dessa leitura dessas categorias, eu sugeri uma nova classificação de souvenirs, considerando aí a globalização, a tecnologia, né, que já mudou muito dos anos 70 para cá, por exemplo. Esse asterisco com as 3 aqui quer dizer que já existe nas categorias que eu li, que eu gostei, e acho que poderiam continuar porque de fato são muito válidas. Então, a primeira é miniaturização, e eu não sei se o pessoal de casa vai conseguir ver,
Mas é, por exemplo, as miniaturas que todo mundo já viu, todo mundo conhece, que é, por exemplo, um imã de geladeira ou um chaveirinho. É sempre algum ponto turístico ou alguma referência àquele país em tamanho reduzido. Também temos os úteis, que é um souvenir que não é só decorativo, não é só chamativo, mas ele também tem uma utilidade. Por exemplo, esse ônibus, que ele também é um apontador. Em Londres tem muito isso, né? Você coloca o lápis aqui embaixo e a casca sai na portinha do ônibus, né? E tem outros também, como por exemplo a minha bolsa, né? Ela tem uma utilidade no nosso cotidiano, ao mesmo tempo que é um souvenir, uma lembrança do destino. E também o pictórico, que é o que eu mais gosto, que é aquele que quando você bate o olho, mesmo sem contexto, você já sabe de que destino é aquele souvenir. Esse, por exemplo, é um cartão postal de Brasília. E aí, agora, os novos que eu sugeri a partir dessa leitura dos tempos modernos são os artesanais, por exemplo, essa vela que é de extrato de coco lá de Águas de Lindóia, tá? Ela é muito cheirosa, inclusive. Então, o artesanal ele sempre é um souvenir feito à mão, com materiais locais por um artista local. Também temos os ecológicos, como esse imã de geladeira também de Águas de Lindóia, que é feito de bambu. E aí os ecológicos não só o material, mas ele também precisa ser autêntico, de materiais do destino, por um artista local, toda a sustentabilidade está envolvida nessa categoria. Também temos os digitais, meu celular ficou aqui, mas, por exemplo, fotos e vídeos que nós fazemos nas viagens, tudo isso conta. E no trabalho eu menciono um novo tipo, que é NFT, que eu não vou explicar porque ele é muito complexo, ele é novo ainda no mercado, mas já temos uma nova vertente, novas movimentações desse tipo de souvenir que pode ser melhor aprofundado. Os gastronômicos, que todo mundo adora, por exemplo, isso aqui é uma geleia, gente, lá de Parelheiros, da nossa visita técnica. E o gastronômico ele é muito interessante porque ele tem um período de validade, um vencimento, alimentos e bebidas. Então, ou você consome e ficou na história, na sua lembrança, ou você guarda a embalagem, como eu, que é muito bom para você lembrar do gostinho da terra, da sensação do cheiro, né? Também temos os personalizáveis. Esse aqui acho que vocês não vão ver, vocês estão muito longe de mim. Mas é um chaveiro, gente, de Serra Negra. E essa sou eu no teleférico, porque eu não sei se vocês já foram lá, mas quando você senta no teleférico, o cara já bate a foto de você. Quando você desce, eles falam, tá aqui por R$10. E você leva, é personalizável para você. Mas poderia ser uma caricatura, uma camiseta customizada, entre outros tipos. É tudo que é personalizado na hora, especial para você. Também tem os pedagógicos, que eu adoro, que é, por exemplo, um souvenir que você compra no local, mas ele também tem toda uma conscientização, ele quer conscientizar sobre algum assunto. Esse é um livro dos reis e rainhas da Inglaterra, que a gente comprou no Castelo da Torre de Londres. Então ele tem todo um conceito aqui, um conteúdo, mas ao mesmo tempo é um souvenir lá do castelo e a gente adora. E o outro, que é o que eu mais tenho, eu confesso, é o Cotidianos, que é, por exemplo, esse mapinha do metrô de Nova York. Mas poderia ser moeda, cédula de dinheiro, né, ingresso, passagem de trem, de ônibus, etc. Então são coisas que são cotidianas para o destino, mas que para mim é um souvenir. Pode passar. E aí nas considerações finais, então, só para fazer um resumo de tudo isso, na minha opinião e na de alguns autores que eu pude coletar nessa revisão, os souvenirs eles não são apenas itens de lembrança, mas também mediadores culturais e até instrumentos de divulgação. A gente consegue atrair as pessoas a olhar os destinos de uma maneira diferente a partir dos souvenirs de viagem. Também esse trabalho pretende servir como fornecimento de subsídios para os profissionais de turismo, para que eles possam estabelecer estratégias, criar estratégias mais eficientes na produção e na divulgação, distribuição desses souvenirs. E por fim, eu indico como pesquisas futuras, né? Tem várias ideias que eu coloquei no trabalho, mas aqui principalmente a tangibilização e prolongamento da viagem a partir da perspectiva dos turistas. Então uma pesquisa empírica sobre o assunto seria muito mais impactante no mundo do turismo no momento de agora. E também a sustentabilidade, como vocês viram, a gente já fala muito de materiais sustentáveis, de uma ecologia que tem demanda, que tem mercado e que a gente poderia explorar mais. Pode passar. Aqui são só as minhas referências mais importantes, né? Mas um trabalho tem as completas e muito obrigada no próximo. É isso. Se acomode. E a gente vai chamar a Luciana
que é bem bacana o trabalho desse teor, né, de propor essas novas categorias, né, então tentar criar uma reflexão, né, para além também da própria análise bibliográfica, né, a análise desse conteúdo e fazendo essas recomendações também, né, de pesquisas para o futuro. Então, isso é uma visão geral, se posso falar assim, né, de alguns mais específicos, eu acho que é um tema bem relevante que você trouxe, né, é um tema que, como você falou, apesar, né, de ser um aspecto que talvez tenha sido mais investigado em outros momentos, né, da produção acadêmica do turismo, que talvez não tenha ainda tanta produção, né, mais recente, ele é um tópico muito importante, né, porque a produção do souvenir, ela tem uma relação também muito forte com a cadeia produtiva do turismo, daqueles atores em especial, que são atores que fazem parte do processo que a gente chama de inserção econômica, né, de inserção produtiva, quer dizer. Então, geralmente são, né, os artesãos, então, pequenos produtores rurais, né? Então tem todo um grupo aí de atores que estão ligados a essa cadeia produtiva do turismo. Lógico que tem também uma produção mais massificada, né, como você também coloca os souvenirs aí em vários destinos, mas o quanto que essa relação, digamos assim, né, que ela não é meramente econômica, ela é sociocultural, ambiental e econômica, com o território, né, ela se dá também através desse souvenir. Então, eu acho que esse por isso é um tema relevante e é um aspecto da sua pesquisa, né, também, que é algo que também pode ser, né, mais dentro das suas sugestões, né, de pesquisa no futuro, eu acho que também é uma abordagem bem bacana, né, e aí vale a pena, né, entender que está relacionado com impacto econômico, mas está relacionado de novo com inserção produtiva, né? Então a gente tem aí toda uma relação, né, com saberes de território, com como comunidades, né, que são tradicionais ou pequenos produtores de determinados territórios enxergam e fazem uso daquele espaço, como isso se traduz, né, como souvenirs, se traduz em economia, se traduz em lembrança, né, para as pessoas. Então, acho que tem uma cadeia aí super, hiper interessante, né, de ser investigada, no caso isso te interessa, né. Você já demonstrou muito entusiasmo aí com os souvenirs que você trouxe. A metodologia, né, que você trouxe também, né, a técnica do estado da arte, essa abordagem exploratória, né, que é justamente isso que a gente está discutindo aqui, né, você abrir esses espaços para poder, né, ver como é que isso está, como é que essa discussão está, né, que caminhos podem ser explorados no futuro. Isso é muito bacana, né, no trabalho de conclusão de curso. Claro, né, você fez um recorte mais específico na produção nacional. E aí também, né, assim, mais uma dica, né, uma recomendação justamente por ser um estudo exploratório, é que no futuro, né, sejam feitos estudos que também incorporem aí pesquisas mais internacionais sobre o tema, né, que tentem incorporar essa literatura, que acho que isso vai agregar bastante a pesquisas futuras. As análises estão super coerentes, né, também acho que também interessante, né, quando você traz esses contextos de massificação do souvenir, né, também do próprio papel econômico. Obviamente que aí, assim, nesses casos, essas análises, né, para fins de pesquisas mais aprofundadas, e não, obviamente, para pesquisa exploratória, né, elas podem ser mais desenvolvidas, né? Também eu acho que eu estou falando muito mais dessas coisas, tá? Assim, salientando as coisas bacanas do seu trabalho e perspectivas para o futuro, tá? Porque eu acho que o seu trabalho, eu não vejo, assim, pontos de atenção, sabe? De aspectos que você, de repente, tenha deixado, né, em aberto. Acho que o seu trabalho está muito bem amarrado, estou trazendo mais reflexões para você, talvez dar continuidade, né, no futuro, ou até caso você queira publicar um artigo, né, no futuro também, enfim, e desenvolver mais o assunto. Então, mas acho que eles têm uma boa coerência, né,
E aí eu acho que essa coisa também dessa dimensão prática, né, do trabalho, assim, então você acaba trazendo bastante exemplos, né, até conta um pouco da tua experiência, né, assim, e fala, né, um pouco de questões até polêmicas que às vezes se trazem, é bem interessante, né, isso também. E aí tem um mix aí, né, de um pouco de uma questão narrativa e de um aspecto mais analítico, né, do seu trabalho, que talvez seja o maior ponto de atenção do ponto de vista, vamos falar assim, de trabalho acadêmico, de rigor acadêmico, né? Só que é um ponto de atenção, mas não há absolutamente nada que prejudique, muito pelo contrário. Eu acho muito bem-vindo no trabalho de conclusão de curso, porque eu acho que você, assim, se jogou, né, para falar assim, não, vou tentar ser criativa, vou tentar colocar um pouco digamos assim, da minha personalidade nesse trabalho, né? E aí, às vezes, o rigor acadêmico também atrapalha a gente de fazer isso. Então, eu estou falando isso não para te desencorajar de forma alguma, mas dependendo da pesquisa acadêmica, essa coisa de narrativas e análises, a parte das analíticas talvez precisem ser mais equilibradas, tá? E aí, acho que também uma outra coisa interessante, né, quando você fala dessas categorizações, né, também vai muito mais para o futuro, sabe? Eu acho que você fala, existe uma categorização antiga, que ela, de certa forma, pelo que eu entendi, ela traz uma questão, são categorias que olham para a utilidade do souvenir, mas que também olham para características físicas, né, desses souvenirs, é pequeno, é grande, e simbólicas, né, que é o simbólico é o pictórico, né, então, essa categorização, ela é uma categorização que está baseada, vamos falar, nesses grandes critérios, né, atributos físicos, funcionalidade e essa parte simbólica, e aí você traz outras categorias que usam outros critérios, né? Então, tem a ver com material, as características físicas em si, mas aí, por exemplo, o material que é utilizado, também da funcionalidade, alguma coisa de inovação, né? Então, você traz aqui que são outros pontos que valem a pena talvez serem mais explicitados, né? Assim, como é que você chegou, né, nessa reflexão de fazer essas propostas do ponto de vista de rigor acadêmico, digamos assim, tá? Se você for falar assim, fazer uma dissertação, né, você teria que aprofundar, mas isso não é o caso, tá? Estou falando isso porque, de novo, se você pensa em aprofundar essa discussão, que eu acho super assim, te encorajo mais e acho muito interessante, começar a tentar entender melhor essas categorias mesmo que você foi definindo e de onde elas vieram, né? Assim, qual que é o fundo, qual que é a base em que isso veio se construindo, né? E aí, do ponto de vista da academia, ou a gente tem que ter alguma sugestão baseada em dados empíricos, dados primários, ou em dados secundários que seja, né? Assim, de pesquisa secundária. Então, mas isso que eu encorajo, realmente achei bem interessante, né? E aí eu acho, né, que por fim, assim, né, de novo, super te parabenizo, eu acho que é uma contribuição muito legal, de uma pesquisa que tenta, assim, traz, né, de novo, usa esse tema através de uma revisão bibliográfica, né? Então é aquela coisa de puxar, né, de novo a discussão, abrir um caminho, de repente, para se resgatar esse tipo de pesquisa, que é muito fundamental, né? Acrescento para você, assim, coisas muito, vou falar assim, que aí é uma parte que está muito mais relacionada com, por exemplo, o meu cotidiano, né, de trabalho com destinos turísticos. A gente vê, por exemplo, hoje esse grande movimento de parcerias, né, que existem da sociedade civil, setor privado, para fazer a cogestão de parques no Brasil, né, seja através de concessão, seja através de cooperações técnicas, seja através de permissões, etc., nos vários modelos de parcerias que existem. E muitas vezes os órgãos gestores desses parques, eles esperam que esses parceiros comecem a comercializar souvenirs, né? Uma das demandas que existem dentro desses contratos, dessas parcerias, é sempre assim, precisa criar um souvenir que represente aquele parque,
né? Porque se preocupa muito em criar uma identidade para aquele elemento. Como a ecoturismo está crescendo muito, esse movimento está crescendo muito no Brasil, né? Você vê assim como o impacto de uma pesquisa dessa que você está fazendo pode reverberar numa dinâmica de mercado, né? Numa dinâmica de destinos turísticos que já vem acontecendo. E óbvio, estou falando de parques, né? A gente sabe que isso para qualquer destino turístico é um tema muito importante, né? E o Brasil realmente está num momento assim, meio de ouro, né? De desenvolvimento, dessa discussão de desenvolvimento de destinos. Então, acho que a pesquisa vem num momento muito importante. É isso, né? Eu queria, de novo, te parabenizar, né, pelo trabalho. Sucesso, espero que você continue trilhando o teu caminho. Eu não fiquei com as dúvidas assim, né, específicas. Eu acho que talvez, se você quiser contar um pouco, né, assim, se você espera, né, de fato, desenvolver mais esse tema no futuro, né, você, enfim, que desdobramentos, né, daí você podem ser interessantes. Eu acho que também vai ficar aberto o espaço aí, tá bom? Então é isso, obrigada, gente. Então, quando você fala dos tipos de categorias, né, na minha cabeça eu estava falando mais sobre o meio de que ela surge. Então, eu falo dos artesanais, ecológicos, digitais, gastronômicos, eu sempre estava pensando no formato, mas realmente não coloquei isso no trabalho. Não especifiquei, porque acho que não pensei por esse lado. Mas, de fato, os antigos, né, eles usaram mais a utilidade, o formato desse souvenir, e eu vou mais no material, vou mais no meio como ele é compartilhado, difundido aí pra gente como público, né? E perspectivas para o meu futuro com esse trabalho, é claro, eu adoro hospitalidade, é o tema que eu quero trabalhar. Eu já conversei com você sobre isso, né? O próximo passo é um mestrado com foco em hospitalidade. E esse trabalho, ele fala muito de hospitalidade urbana, que eu adorei quando eu conheci aqui na faculdade, né? Que é o Greenover, a grande referência. E aqui no trabalho eu consegui achar outras referências que falam também que o souvenir é um pedaço do destino que a gente leva com a gente para casa. Acho isso a coisa mais linda do universo. Como que pode, né? Um item material, um símbolo ter tanto significado para a gente. Então eu pretendo sim aprofundar. Talvez eu não use souvenirs, eu use como um exemplo e dê um outro foco, mas sim, é um primeiro passo para uma pesquisa futura que eu quero sim explorar. Isso. Muito bom, avante. Muito obrigada, Lu. Obrigada, Samira. A gente encerra esse momento de audição e vamos para finalizar o processo. Eu convido vocês todos para aguardarem lá fora enquanto a banca conversa.